total gear ratio channel was used early in this chapter to evaluate drivers' downshift technique. Ele citou lá e agora a gente vai falar desse canal, né, naquele tópico lá de downshifting. It is a mathematical channel that expresses the relationship between RPM and vehicle speed. In any gear, this relationship is a constant. Graph looks like a stepped line conveniently displaying which gear was used at any part of the track. Vehicle speed relates to engine RPM, according to equation 6.1. Equação 6.1. Essa equação ele usa para calcular a velocidade do carro, certo? Através das informações dos sensores que estão instalados no veículo. Só que tem uma informação aqui que ele precisa ter, que é o Rolling Tire Radius, né? Geralmente dada pelo fornecedor de pneus. Então eu tenho o RPM, que é dado pela telemetria do motor, e o Total Gear Ratio, né? Que é uma informação que ele tem na ficha técnica do veículo, né? Só que é aquela situação, vamos entender que existe um Total Gear Ratio para cada marcha, certo? Lembrando que o Total Gear Ratio depende da relação das marchas, né? Das engrenagens que fazem a primeira, a segunda, lembrando que não é só uma engrenagem, é a relação da engrenagem com a outra, né? Do eixo de entrada, da relação de um eixo de entrada com o eixo de saída, certo? Então, eu tenho essa da marcha, eu tenho a do diferencial e eu tenho a das rodas, que também é contabilizada, certo? O que vai contabilizar nas rodas, né? O diâmetro da roda, o raio da roda, né? Então, isso é o Total Gear Ratio, né? Então, ele me dá essa primeira equação, 2π, certo? Raio dos pneus, raio de rolagem, né? Velocidade do motor e relação total da marcha, certo? Ele faz uma inversão para deixar, na verdade, ele identificar a relação total de marcha. Eu posso fazer isso também para calcular, usando, se eu não tiver os dados, né, dessa relação, eu posso usar esses dados aqui para calcular ela, certo? E finalmente ele vai agora deixar tudo para calcular a relação de marcha, certo? Então ele deixa a equação aqui de um jeito em que eu vou ter o raio de rolagem, a velocidade do motor agora em rotações por segundo, ou seja, RPM é rotações por minuto. Ele colocou em rotações por segundo, certo? E eu tenho a velocidade convertida, a velocidade do automóvel convertida em metros por segundo, para metros por segundo, certo? Lembre-se que é quilômetros por hora, ele converteu em metros por segundo. Por isso que tem esse escalar aqui, 0,377, que essa é a compensação. Então isso quer dizer o quê? Que eu já posso jogar aqui a rotação em revs por segundo, né? Rotações por segundo, e a velocidade em metros por segundo, e já calcular tudo direto, que vai dar a rotação de marcha. E aí a gente vai ver agora os gráficos. Só ajeitar aqui. Graphically, the mathematical channel looks like the lower trace in figure 6.14. Note that equation 6.3 was multiplied by -1 so that when a high gear is used, the line steps up. And vice versa. Ou seja, quando uma marcha baixa é usada, a linha cai um degrau. Certo? Que gráficos são esses? Na 6.14, o gráfico da esquerda é o gráfico da marcha que está sendo utilizada, né? Por isso que você vê aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quinta, certo? É a marcha que o piloto está utilizando, certo? E aqui, lembra que eu falei lá, quando a gente está falando de Total Gear Ratio, que eu falei do pico lá e não sei o que eu disse que que esse gráfico, na verdade, quando as relações estão, o eixo de entrada está igual ao eixo de saída, né? O eixo de entrada é o que vem do motor, né? E o eixo de saída que vai para as rodas, eles estão com a mesma velocidade, né? Ele fica igual ao gráfico de posição da marcha, tá aqui,
É exatamente isso que eu quis dizer, né? O porém dele aqui é que ele vai mostrar quando a gente tem um destracionamento, uma diferença de velocidade entre esses eixos, ó, que é esses picos aqui, esse pequeno vale, né, que inclusive até por que aconteceu isso, né, aqui na terceira, ó, pequeno vale aqui, ó, né, essa oscilação aqui provavelmente um travamento de roda, ou então aquela roda mais lenta dentro da curva, aí aqui uma redução de marcha, né, feita. Então vamos lá. The upper note that equation 6.3 was multiplied by -1. Ele está querendo dizer aqui que essa equação foi multiplicada por -1, certo? So that when a higher gear is used, the line steps up, and vice versa. Ele colocou isso aqui para... Eu acho que ele colocou isso aqui porque no cálculo de relação de marchas eu posso ter um negativo, então ele colocou para compensar. Não, eu acho que ele só colocou mesmo para que esse gráfico aqui ele não ia ficar assim, ele ia ficar ao contrário, essa parte ia ficar para baixo. Então para ele ter um gráfico mais, como é que eu posso dizer, mais fácil de interpretar, ele multiplicou por -1 para rebater para cima e ele ficar tal qual o gráfico de posição de marcha. Acho que foi por isso. The upper trace was obtained from a gear position sensor. Certo? Esse aqui foi obtido pelo Gear Position Sensor. Que sensor é esse? Sensor de posição da marcha. Né? É o sensor que indica qual marcha o veículo se encontra. Né? In the sequential gearbox, to detect which gear the driver is using, this trace is obviously clearer. However, the mathematical channel also indicates anomalies such as wheel spin, wheel lock-up, como eu citei, under braking, and insufficient throttle blipping on downshiftings. Ou seja, se eu fizer esse canal matemático aqui, que é o total gear ratio, eu vou poder ver wheel spin aqui, certo? Insufficient throttle blipping, tá aqui, ó. Aqui, ó, outra aqui, ó, troca de marcha suficiente, travamento de roda, né? The total gear ratio channel also may be used in other mathematical channel requiring this input. To decrease the deviation from actual gear ratio, it is also possible to use an average wheel speed of 2 or more wheels when multiple sensors are present. Ele sugere aqui que você pode também utilizar a média, né, a média de sensores totais do veículo, dos sensores nas rodas de um eixo só, para prover esse gráfico aqui. Mas como ele mesmo disse antes, não há um adicional de informação assim muito interessante.